Boa noite. É um prazer ter vocês aqui hoje para a posse da nova diretoria da Academia Brasileira de Letras. Eu queria, inicialmente, chamar para a mesa o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Eu queria registrar a presença de vários amigos da Academia Brasileira de Letras. O deputado federal Alessandro Molon, Luiz Eduardo Osório, presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, do Instituto Cultural Vale, diretor-presidente do Instituto Cultural, Ronaldo César Coelho, presidente da Light, o senhor Paulo Daut Marinho, presidente executivo da Globo, João Alegria, presidente da Fundação Roberto Marinho, Luiz Prados Covarrubias, cônsul-geral da Espanha no Rio, desembargadores do TJ do Rio, senhora Ana Maria Pereira de Oliveira e senhor Heleno Ribeiro Pereira Nunes, e os representantes de academias regionais e institutos culturais. Senhor Vitorino Coutinho Sherman de Miranda, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, presidente da Academia Carioca de Letras, Sérgio Fonta, Academia Brasileira de Filosofia, presidente Edgar Leite, Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, que mandou uma mensagem não podendo comparecer, presidente da Academia Nacional de Medicina, Francisco José Barcelos Sampaio, Ítalo Campos, da Academia de Letras do Espírito Santo. Declaro aberta a sessão solene da posse da nova diretoria da BL para o exercício 2022. A diretoria é formada por Merval Pereira, presidente, acadêmica Nélida Pion, secretária-geral, acadêmico Joaquim Falcão, primeiro secretário, acadêmico Celso Laffer, segundo secretário, tesoureiro, acadêmico Evaldo Cabral de Mello. O Celso Laffer esteve aqui ontem com a gente na primeira reunião de diretoria e teve que voltar, infelizmente, para São Paulo por problemas que exigiam sua presença em São Paulo. Amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras, o destino quis que essa nova diretoria assumisse no momento em que se pode saudar a vida pelo fim da pandemia à vista, mas, ao mesmo tempo, lamentar um novo flagelo no horizonte, que a todos mortifica, o da guerra sangrenta e injustificável. Esses 2 anos tão difíceis, que aparentemente vão ficando para trás, nos mostram, porém, como podemos ter esperança na superação desse novo e triste desafio. A união dos cidadãos nas democracias de todo o mundo, na luta diária contra o mal. Tem sido assim na pandemia e será assim no repúdio à guerra. Essas 2 semanas já mostraram isso. Há 2 anos, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do coronavírus justamente no dia de hoje, 11 de março de 2020. E hoje estamos aqui reunidos para celebrar a vida. Quase 700 mil vidas entre nós foram perdidas nessa trajetória, vítimas do vírus e também da desídia governamental. O país e o mundo sofreram e ainda sofrem os efeitos devastadores da pandemia, mas estamos aqui hoje superando nossas dores para comemorar a vida. Perdemos muitos companheiros nesse período, não necessariamente para a Covid. Ontem nos despedimos do amigo e grande brasileiro Cândido Mendes de Almeida. Temos hoje na plateia sua viúva, a médica Margarete Dalcomo, que fez a diferença nesses dias de pandemia. Esta é uma dolorosa renovação que se segue
que segue o ritmo natural da vida, a que estamos acostumados como instituição, que preserva seu passado e torna imortais pela lembrança de suas obras aqueles que se foram. Nos últimos meses, procuramos espelhar mais a diversidade brasileira ao escolher os substitutos para as cadeiras vagas. Renovamos nossa crença no empoderamento feminino, elegendo a atriz Fernanda Montenegro, ícone da cultura brasileira e representante do teatro que já deu à BL, entre outros, o crítico Sábato Magaldi e o dramaturgo Dias Gomes, cujo centenário comemoraremos este ano. Tenho a alegria de anunciar hoje que Fernanda Montenegro fará uma leitura de texto de Nelson Rodrigues aqui no nosso teatro, provavelmente em abril. Em Gilberto Gil, celebramos a poesia e a identidade afro-brasileira, que sempre esteve presente na academia, desde o fundador Machado de Assis até o recente presidente Domingos Proença Filho, e grandes negros do mundo da cultura brasileira, como Evaristo de Moraes Filho, Otávio Mangabeira, José do Patrocínio, entre outros. No momento em que a ciência foi tão necessária e, ao mesmo tempo, tão negligenciada pelas autoridades, elegemos o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, seguindo uma tradição de ter entre nós grandes médicos como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas Filho e, mais recentemente, Ivo Pitangui. A visão humanística de Zé Paulo Cavalcante, jurista e escritor, especialista em Fernando Pessoa, e a visão modernizadora do economista, filósofo e escritor Eduardo Janete da Fonseca foram as duas recentes homenagens feitas à diversidade cultural do país. Um pernambucano de raiz, o outro mineiro, com atuação a partir de São Paulo. De acordo com seu estatuto, legado pela primeira diretoria, que tinha Machado de Assis e Joaquim Nabuco, entre outros, a Academia Brasileira de Letras tem que ter, para possibilitar seu funcionamento, um mínimo de 60% de membros que residam no Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que nossa representação regional seja limitada. Temos cariocas, pernambucanos, mineiros, paulistas, maranhenses, capixabas, paraibanos, gaúchos, baianos, potiguares e até uma carioquíssima espanhola, a secretária-geral Nélida Pion, que acaba de receber seu título de cidadã espanhola. Falar de uma instituição de 125 anos como a Academia Brasileira de Letras é necessariamente falar menos do passado e mais do seu futuro, que seguirá seu curso histórico como bastião da cultura brasileira, especialmente em tempos difíceis em que é preciso persistir para cumprir seu destino de distribuir conhecimento, valorizar a língua e a literatura nacional, sem abrir mão de compromissos sociais há muito inseridos na nossa história. Tempos de pandemia que limitou nossas atividades, mas não nossa firme decisão de permanecer como defensores da liberdade de expressão, contrários a qualquer espécie de censura, em busca da difusão da literatura nos locais mais ermos do país, abandonados pelo poder público, seja por descaso ou intenção, como os presídios, as aldeias indígenas, as comunidades carentes. Dar livros para os desassistidos é o mesmo que dar pão para os que têm fome. E, por isso, uma das ações mais simbólicas do modo de pensar e agir da Academia Brasileira de Letras foi instituída pela gestão anterior, presidida por nosso confrade Marco Lucchesi, a quem presto minha homenagem pelos 4 anos de trabalho intenso e bem executado e exitoso nos 4 anos passados. Entregamos livros junto com as cestas de alimentos básicos para afetados pelo desemprego, pela crise financeira que abala o nosso país. A Academia Brasileira de Letras se recusa a ser um local elitista, na acepção vulgar da palavra, mas representa, sim, uma elite cultural que partilha com os cidadãos sentimentos de diversidade e inclusão. Hoje, todos já sem a obrigação de usar máscaras, mas mantendo a cautela diante do inimigo invisível, começamos uma nova etapa de nossas vidas. Este é o ano da esperança, de louvar a vida em todos os seus aspectos. É uma dádiva que, justamente neste ano, comemoremos os 125 anos da fundação da Academia Brasileira de Letras. A mais importante instituição cultural brasileira retoma suas atividades presenciais com um calendário extenso de efemérides de toda a espécie, organizado pelo primeiro secretário Joaquim Falcão. Além de sua fundação, em julho, comemoraremos o centenário da Semana de Arte Moderna,
cujo ciclo será coordenado pelo acadêmico Geraldo Carneiro. E comemoraremos também vários centenários de acadêmicos e não acadêmicos, como Darcy Ribeiro, Otto Lara Rezende, e temos também grandes figuras da arte brasileira, como Bibi Ferreira, como Paulo Otran e Tônia Carreiro. O bicentenário de nossa organização, de nossa independência, terá como organizador o acadêmico José Murilo de Carvalho. É uma triste coincidência que estejamos a comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, catalisadora de movimentos artísticos inovadores que já se pronunciavam pelo país, no momento em que vivemos um retrocesso cultural nunca visto nas políticas públicas. Além de um ambiente político desestimular a criatividade, criminalizar a expressão artística, tolhendo a liberdade de criação, temos atos concretos contra o setor cultural. O mais recente, alterações na Lei Rouanet, pode provocar a inviabilização de futuros projetos culturais. Comemorar, portanto, os 125 anos da ABL, nesse contexto, vai além de uma visão histórica. A ABL foi criada por um grupo de intelectuais nos moldes da Academia Francesa, a partir do êxito da Revista Brasileira de José Veríssimo. Primeiramente denominada como Revista Brasileira, Jornal de Literatura, Teatros e Indústria. Um dos seus colaboradores foi Machado de Assis, que inclusive contribuiu com folhetins que mais tarde virariam livro, tais como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, até ser editada pela Tipografia Nacional. Em 1941, por sugestão de Levi Carneiro, a Academia Brasileira de Letras a encampou e ela passou a pertencer à instituição, visando ao resgate da tradição literária que a revista teve no cenário brasileiro. A Revista Brasileira, dirigida hoje pela acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, que se beneficiará de uma reforma gráfica em gestação pelo designer brasileiro Felipe Taborda, continuará tendo edições impressas e digitais. Seguiremos a máxima da ABL, que é unir a tradição à modernidade. A ABL, aliás, está empenhada em reforçar a atuação dos novos meios digitais, mas esse reconhecimento de que a revolução tecnológica pode dar um novo impulso na difusão da cultura e da literatura, especificamente, não é de hoje. Em 2010, da segunda vez em que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, nosso confrade Marcos Vilaça tomou a iniciativa de dar a cada acadêmico um iPad recém-lançado. O espírito da Academia Brasileira de Letras sempre foi guiado pela independência política e financeira, e assim continuamos, a despeito de obstáculos no caminho e das dificuldades que eventualmente tenhamos que superar. Esta é a casa de Machado de Assis, que, no seu dizer, é a glória que fica, eleva, honra e consola. Nascemos com o objetivo de preservar a língua e a literatura nacional, e temos nos dedicado a isso historicamente com afinco. Defender a cultura tem sido nossa tarefa primordial nos anos recentes, seja defendendo a liberdade de expressão, seja protestando contra a tentativa de censura, estrangulamento financeiro das instituições que existem para financiar projetos culturais que não devem ser oficialistas, mas espelho da representatividade plural da nossa cultura. A academia não é um lugar de fazer política. Só nos manifestamos quando os fatos exigem. Quando há uma tentativa de censura, em qualquer nível, por exemplo, nós sempre nos manifestamos e manifestaremos. Ou quando há uma proposta de aumentar o imposto sobre livros, limitando o acesso a eles, na busca de compensar gastos públicos desnecessários. A academia não faz política partidária, mas defende princípios e valores que integram a cultura brasileira. Há momentos como os de agora, conturbados pela situação internacional dominada pela guerra da Ucrânia e pela nossa crise interna, em que os tempos exigem mais de nós. Estamos prontos. Mas a Academia Brasileira de Letras não é a casa do não, é a casa do sim, a casa da aproximação, da concórdia, a casa do entendimento, a casa que sabe que a cultura ajuda a fortalecer uma nação. Esperamos que essa nova quadra das nossas vidas seja o tempo da reconstrução. Muito obrigado.
Bom, agora vamos dar início à entrega do Prêmio Machado de Assis ao escritor Rui Castro pelo conjunto da obra. Esse prêmio é o principal prêmio da literatura brasileira. Por alguns anos deixamos de concedê-lo e agora retomamos o prêmio graças ao apoio da Light, do Ronaldo César Coelho, que eu queria agradecer de público. Queria chamar o escritor, melhor, o Sequim, falando em nome do Cícero Sandrone, vai homenagear o Rui Castro, depois ele falará. Boa noite a todos. Aqui estou lendo a mensagem, o discurso de Cícero Sandrone, que não pôde vir e me incumbiu de lê-lo. Meu caro amigo e colega Rui Castro, contava-nos o inesquecível acadêmico Ledo Ivo. Na saudação de novo confrade na casa, mesmo quando quem recebe e quem ingressa são amigos de infância, o tratamento era o da segunda pessoa do plural, o vós majestático, igualmente usado na entrega do Prêmio Machado de Assis. Exemplo: conheci-vos na aurora de vossa vida, quando empináveis papagaio e jogáveis bola de gude. Os tempos mudaram, o cerimonial foi para o Museu das Antiguidades e, se em alguns casos ainda é convocado para servir a decrépita tradição, de nada nos serve aqui. Ambos jornalistas, nossos destinos marcaram o encontro em meados dos anos 60, na redação do Correio da Manhã. Você, jovem repórter, também escrevia na condição de foca, a exemplo da reportagem sobre a posse de Guimarães Rosa, nesta academia, que precedeu em 72 horas sua morte. Pela primeira vez você entrava nesta casa, réplica fiel do Petit Trianon. No seu arquivo encontra-se foto, publicada na biografia escrita por Heloísa Seixas, sua companheira de vida e de literatura, na qual você aparece ao lado de Rosa, atento às palavras do autor de Grande Sertão Veredas, que pronunciava o seu discurso de posse. Encontramos-nos numa redação histórica, para a qual Edmundo Bittencourt e, mais tarde, seu filho Paulo, convocaram grandes nomes do jornalismo brasileiro, a exemplo de Costa Rego, Antônio Calado, Franklin de Oliveira, Otto Maria Carpo, Luiz Alberto Bahia e o poeta José Lino Grunewald, e para o qual eu primeiro e você depois entramos como focas. Você vinha de Minas Gerais, onde surgiu a vocação e a prática do jornalismo de pesquisa. Com a mudança da família para o Rio, e em seguida com o diploma da faculdade guardado em gaveta da casa, passou pela Rua Gomes Freire, sentiu-se atraído pelo prédio do Correio da Manhã e, convidado pelo redator, ocupou uma das mesas de ferro e o redator em chefe era Oswaldo Peralva. A mão pesada instaurada pela ditadura tornava cada vez mais dura a censura à imprensa. Sobrevivemos, você e eu, até a invasão do jornal por tenentes do Exército, o que levou o Correio da Manhã ao seu fim. Encontramos-nos de novo em terreno isento da colaboração dos repressores, a redação da Manchete. A revista ilustrada não incomodava os militares. E lá você encontrou um amigo, um irmão em letras, Carlos Heitor Coni, amizade que perdurou até a morte de quem seria um dos 40 integrantes desta casa. A exemplo de outros jornalistas do Rio, você foi atraído pelos bons salários da imprensa de São Paulo,
onde seu talento o destacou e de lá partiu para as aventuras profissionais pelo mundo. Sua passagem para a biografia e a história foi rápida, e rápido tenho que ser eu, para evitar o sempre alegado e famoso clichê das reuniões noturnas, o adiantado da hora. No nada ou não é nada na linguagem rosiana, mas para descrever e estudar a obra de Rui, seria bom convocar um seminário. E aqui cito alguns dos seus livros, publicados ou em véspera de publicação. Chega de Saudade, A História e as Histórias da Bossa Nova, 1990, edição revista em 2016. O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues, 1992. Estrela Solitária, Um Brasileiro Chamado Garrincha, 1995, Prêmio Jabuti, de 96. Ela é Carioca, 99. Bilac Vê Estrelas, 2000. Carmen, Uma Biografia, 2005. Rio Bossa Nova, 2006. A Noite do Meu Bem, A História e as Histórias do Samba Canção, 2015. Seus dois últimos livros, Metrópole à Beira-Mar, O Rio Moderno dos anos 20, de 2019, e As Vozes da Metrópole, uma antologia do Rio dos anos 20, 2021, ambos pela Companhia das Letras, propõem a tese de que o Rio não precisou ser modernista em 22, porque já era moderno antes disso. Entregue à Companhia das Letras, encontra-se um romance histórico, Os Perigos do Imperador, um romance do Segundo Reinado, que se passa em Nova York em 1876, durante a visita do imperador Dom Pedro II, às comemorações do centenário da independência americana. Sairá em junho próximo, e você escreve as últimas páginas do livro A Vida por Escrito, Ciência e Arte da Biografia, livro paradidático sobre a produção das biografias. Prêmios: Nestlé de Literatura, por O Anjo Pornográfico. Prêmio do Livro do Ano, pela Associação Paulista de Críticos de Arte, por A Noite do Meu Bem, e 5 jabutis, incluindo 2 livros do ano na categoria Não Ficção, por Estrela Solitária e Carmen, Uma Biografia. O prêmio por Estrela Solitária foi concedido pela Câmara Brasileira do Livro em 1996, quando o livro estava proibido de circular. A primeira biografia a sofrer esta sanção. Raquel de Queiroz foi uma das vozes que defenderam o livro contra a proibição. Por todas essas conquistas, soma-se agora o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, a mais destacada láurea da literatura brasileira. Parabéns, Rui Castro. Chamo agora o escritor Rui Castro para se pronunciar. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Merval Pereira, excelentíssima senhora secretária-geral acadêmica Nélida Pinhon, excelentíssimo senhor primeiro secretário acadêmico Joaquim Falcão, excelentíssimo senhor segundo secretário acadêmico Celso Laffer, excelentíssimo senhor tesoureiro acadêmico Evaldo Cabral de Melo, excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, excelentíssimos senhores acadêmicos, demais autoridades e convidados, senhoras e senhores. Peço licença para dar sequência à história mencionada por meus amigos Cícero Sandrone e Antônio Carlos Sequim. Estávamos em novembro de 1967, uma segunda-feira. Dali a 3 dias, na quinta-feira,
João Guimarães Rosa finalmente tomaria posse de sua cadeira na Academia Brasileira de Letras, para a qual for eleito em 1963. Justino Martins, diretor da revista Manchete, chamou o jovem repórter, que era eu, e me mandou entrevistar o escritor. Não entendi por que Justino me confiou a tarefa. A revista estava cheia de repórteres experientes, 2 deles, os poetas Ledo Ivo, futuro acadêmico, e Homero Homem, certamente amigos de Guimarães Rosa. Eu tinha menos de 1 ano de profissão e acabara de chegar à Manchete, vindo do Correio da Manhã. Mas foi assim, Justino me convocou à sua mesa, deu-me o número do telefone de Rosa, no Itamaraty, e só me recomendou que o chamasse de embaixador, o que Rosa também era. Telefonei e Guimarães Rosa em pessoa atendeu. Apresentei-me e disse o que queria. Uma entrevista definitiva para a Manchete, uma conversa em profundidade sobre sua obra. Na onipotência dos meus 19 anos, eu me julgava à altura da tarefa. 6 meses antes, ganhara o Prêmio Oeste de Literatura para universitários, com um pretensioso ensaio sobre a técnica cinematográfica do escritor. A comissão julgadora do prêmio fora formada pelo acadêmico Josué Montello, o também futuro acadêmico Eduardo Portela e Elísio Condé, proprietário do histórico Jornal de Letras. Por isso, como eu saberia depois, Justino me escolhera. E, delirante, eu já me via no apartamento de Guimarães Rosa, em Copacabana, durante horas, quem sabe dias, entre seus livros e gatos, com Rosa discorrendo para mim sobre a gênese de Diadorim, a simbologia faustiana entre Riobaldo e o Diabo e a constelação verbal de Grande Sertão Veredas. Mas Rosa logo me despertou do sonho. Disse-me que sua posse na academia estava às portas e ele ainda não terminara de escrever seu discurso. Não podia parar para conceder entrevistas, nem mesmo para a Manchete, acrescentou. Insisti, mas embaixador, e ele firme, mas gentil, me autorizou a telefonar de novo no dia seguinte, quem sabe já teria terminado o discurso. Fiz isto, e sua resposta foi a mesma. Não conseguira, ainda estava lutando com as palavras. Sugeriu-me que procurasse sua filha Vilma, no Leme. Ela sabe tudo sobre mim. E insistiu em que eu comparecesse à posse e me prometeu uma cópia autografada do discurso. Assim, nos dias seguintes, fiquei sabendo tudo sobre Guimarães Rosa, pelos olhos de Vilma. Na quinta-feira, fui à cerimônia, e neste salão, pela primeira vez, vi-me postado, de pé, a 2 metros do púlpito de onde Guimarães Rosa leu seu discurso. Um perfil apaixonado de João Neves da Fontoura, seu antecessor na academia e mestre no Itamaraty. E leu-o com voz firme e musical, sílabas escandidas com nitidez, sem o desperdício de uma consoante ou vogal. Era como se tivesse a consciência de estar falando para a eternidade. Fim do discurso, Rosa desceu do púlpito sob uma tempestade de palmas, palmas que continuaram enquanto ele era abraçado pelos acadêmicos. Então saiu pelo auditório, muito alto e aprumado, estendendo ele mesmo a mão para todos os presentes. Parecia hipnotizado. Quando apertou a minha, falei-lhe baixinho sobre a cópia autografada, mas ele não escutou. Na sexta-feira, na redação da Manchete, na Rua Frei Caneca, cometi um alentado perfil analítico sobre Rosa, que foi mandado a compor na oficina, paginado com as fotos de Antônio Trindade e titulado e legendado por um redator. Manchete só sairia na quarta-feira seguinte, mas na noite de domingo, Guimarães Rosa sofreu um infarto fatal em seu apartamento. Era o que ele, médico e cardíaco, tanto temia. Não resistir à emoção. Na segunda-feira de manhã, Justino Martins cancelou meu artigo e pediu a Magalhães Júnior, principal redator da revista, acadêmico e amigo de Rosa, que escrevesse um texto mais pessoal. Era a coisa certa a fazer. E Magalhães a fez muito bem. Mas não me abati, porque tive um insuperável consolo. Saí na foto de página dupla que abria a matéria de Magalhães, de papel e caneta na mão, ao lado do púlpito de onde Rosa falava para uma plateia emocionada. Poucos sabiam que, na noite da posse, por determinação do presidente aos trejedos de Ataíde, Guimarães Rosa, assim que chegara
à academia, fora recebido por 3 acadêmicos médicos, Clementino Fraga, Antônio da Silva Mello e Peregrino Júnior. Eles ficaram ao seu lado enquanto a sessão não começava, como se lhe medissem simbolicamente o pulso e a respiração. Entraram com ele no salão, levaram-no ao púlpito e se sentaram nas primeiras filas. Rosa falara a Ataíde de seu medo de o coração não aguentar. Medo este que o fizera adiar sua posse por 4 anos. E ele tinha razões para isso. Para Rosa, a academia seria o reconhecimento definitivo de sua obra, o fim das controvérsias sobre ela. Sim, porque em 1967, acreditem ou não, Grande Sertão Veredas não estava salvo de críticas, mesmo que sussurradas em livrarias e redações. Para alguns era uma obra-prima frustrada, para outros sua trama era implausível, e para ainda outros o romance era mais fácil de ler em alemão, na tradução de Kurt Meyer-Clason, do que no original. E esse era o gracejo que mais magoava a Rosa, segundo me contaram 2 de seus interlocutores mais chegados, Franklin de Oliveira e Geraldo França de Lima, este também futuro acadêmico. Para Rosa, só o fardão calaria de vez essas dissensões, porque em 1967, entre outros grandes nomes da cultura, a academia era Manuel Bandeira, Alceu Amoroso Lima, Barbosa Lima Sobrinho, Gilberto Amado, Viana Mugg, Pedro Calmon, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Afonso Arino de Melo Franco, José Américo de Almeida, Afrânio Coutinho, Álvaro Lins, Augusto Meyer, Adonias Filho, Max Rebelo, Jorge Amado. E ele fora eleito por unanimidade. Tendo esses homens como pares, quem poderia criticá-lo? Mas o destino tinha outros planos. Contra todas as probabilidades, seu coração o poupou durante a cerimônia. Deixou para atraí-lo 72 horas depois, quando ele, certamente pacificado, já dispensara as defesas, abrira-se para a emboscada. No dia seguinte, vinha o seu velório na academia, e pela quantidade e qualidade das pessoas que eu via ao seu redor, convenci-me de que ele atingira a definitiva unanimidade. Guimarães Rosa foi o primeiro gigante literário em quem enxerguei a fragilidade do ser humano. Ali, ainda adolescente, comecei a aprender que talvez fosse isso que os tornava gigantes, o fato de enxergarem em si a humanidade que emprestavam a seus personagens. Ao receber o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, essa constatação de fragilidade me assoma. Ao ler a lista dos ganhadores do prêmio desde sua instituição em 1941, assusta-me a responsabilidade de estar na companhia deles. Digo isso não apenas porque desde sempre os admirei de obra, mas porque conheci pessoalmente e apertei a mão de vários desses ganhadores, como o próprio Guimarães Rosa. Outros com quem de alguma forma privei e privo foram, pela ordem de conquista do prêmio, Raquel de Queiroz, Franklin de Oliveira, Sábato Magaldi, Maria Clara Machado, Fausto Cunha, Carlos Heitor Coni, Joel Silveira, Fernando Sabino, Antônio Torres, Ana Maria Machado, Antônio Carlos de Vilaça, Ferreira Goulart, Rubem Fonseca e Inácio Loyola Brandão. Nenhum deles um burocrata da escrita. Ao contrário, vários veteranos de ditaduras, revoluções, golpes, perseguições políticas, desemprego, prisões, censura, livros proibidos e recolhidos e exílio. Um deles esteve no front de uma guerra mundial, a 10 graus abaixo de zero, de farda e capacete e lápis na mão, Joel Silveira. Essas experiências os temperaram, mas o que lhes valeu o Prêmio Machado de Assis foi o que eles fizeram delas no papel. De alguns fui colega de bancada no jornalismo. No trato diário, na vertigem das redações, se eu já os admirava como profissionais, convivi também com eles como seres humanos. Dividimos não apenas sala e mesa e a mesma ferramenta, a palavra, mas também aflições e temores sob chefes às vezes injustos e patrões ameaçadores. Juntos desenvolvemos defesas e resistências contra essas ameaças. Muito depois, ao ficar sabendo que um desses companheiros, já distante no tempo, se impusera pelo valor de sua obra literária e ganhar o Prêmio Machado de Assis, eu sabia como ele construíra essa obra. Frase a frase, palavra por palavra, em sua casa, à noite,
depois da estiva dos fechamentos com hora marcada e das máquinas rosnando, esperando para rodar. Essa obra só fora construída porque era mais forte do que ele, porque ela precisava sair. E sua conquista do prêmio não começara pelo primeiro texto dessa obra, lá no passado remoto. Começara ainda antes, em criança, no primeiro livro que ele abriu e que o fez se apaixonar pelas palavras. Ou antes ainda, nos primeiros garranchos a lápis no caderno escolar ou na parede. Ali estava o embrião da obra. E dali continuaria, nos primeiros milhares de livros abertos e devorados, às vezes sem que se entendesse o seu sentido. E depois que tudo que se leu neles foi esquecido, restou a pessoa que essa criança se tornou e que passou a processar tudo aquilo nas coisas que escreveu. Por isso, talvez, o Prêmio Machado de Assis não seja só pelo conjunto de obra, mas também pelo conjunto de vida, de uma vida dedicada à segunda coisa mais nobre ao nosso alcance, aprender. A primeira, naturalmente, é ensinar. Nenhuma casa representa mais essa vocação para a semeadura e a colheita, a do aprendizado e do ensino, do que a Academia Brasileira de Letras. De todas as instituições que tem como território de estudos o Brasil, ela é a instituição síntese, porque desde o começo, além dos ficcionistas, poetas e ensaístas, recebeu praticantes de todas as disciplinas, historiadores, juristas, filósofos, diplomatas, economistas, médicos, cientistas, educadores, linguistas, cientistas sociais, inventores, religiosos, políticos, militares, artistas e jornalistas. Muitos deles estiveram na linha de frente dos destinos nacionais, e por mais que a história se fizesse lá fora, como queria Machado, pode-se sentir entre essas paredes o Brasil flagrante e fragrante. É como se aqui a convivência entre esses homens e mulheres permitisse à nação limar arestas, promover harmonias e plasmar compreensões. Compreender, como sabemos, não significa apenas perceber, assimilar, absorver, mas também abarcar, englobar, abranger. É como vejo a Academia Brasileira de Letras, como a casa que, em todos os sentidos, compreende o Brasil. A Academia é minha gratidão e a consciência de que ser premiado por ela redobra minha responsabilidade como escritor e como brasileiro. Muito obrigado. Queria chamar o nosso decano em exercício, Arnaldo Nisquia, para entregar o diploma para o Rui Castro. Eu digo decano em exercício porque o decano é o presidente de Assanei, que não pôde vir. Convido a todos para o recital da cravista Rosana Lancelotti. Cadê a Rosana? Oi!
Os naturalistas Spix e von Martius chegaram ao Rio em 1817, na comitiva da princesa Leopoldina, e o casamento de Dom Leopoldino e Dom Pedro era uma consequência da criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que foi um passo muito importante na direção da nossa independência, de que comemoramos 200 anos esse ano. E, para nossa sorte, para além das observações científicas, Spix e von Martius anotaram algumas modinhas e lundus, entre os quais esse lundu que eu acabo de tocar. O lundu, um gênero de origem africana, inspirou a primeira composição do Ernesto Nazaré, uma polca lundu que ele escreveu em 1877, quando ele tinha apenas 14 anos. E a outra peça que eu toco de Nazaré agora é inspirada em outro gênero de origem africana, o batuque. Encontros entre escritores e compositores aconteceram sempre. Ernesto Nazaré conhecia Machado de Assis, com quem se encontrava em saraus, e Machado lhe pedia que tocasse músicas de sua predileção. E Ernesto Nazaré também escreveu uma obra sobre um poema do Augusto Lima, que foi um acadêmico desta casa. Eu agora toco 2 sonatas de Domênico Scarlatti, um dos maiores compositores para cravo de todos os tempos, que foi morar em Lisboa, de origem napolitana, em 1719, contratado pelo rei Dom João V, avô de Dom João VI, que na época estava à frente da corte mais rica da Europa, graças ao ouro proveniente do Brasil. Também, como Nazaré, se inspirava de gêneros populares, como o fado, o fandango, e, curiosamente, se tornou personagem de José Saramago, no Memorial do Convento, que conta a construção do Palácio do Convento de Mafra, uma das principais realizações do reinado de Dom João V.
Ainda não. Antes de terminar, eu queria agradecer ao Merval pelo convite, parabenizá-lo pela presidência, toda a mesa, saudar o nosso prefeito, desejar uma nova missão muito boa para vocês. E vou terminar com a peça mais carioca do Ernesto Nazaré, que é o Odeon. E queria contar para vocês que o resgate da obra completa de Nazaré foi a semente, o ponto de partida do projeto que eu criei em 2009, Música Brasílias, com o objetivo de tornar disponíveis pela web partituras de compositores brasileiros de todos os tempos e gêneros. Pouca gente sabe, ou melhor, só os músicos sabem o quão difícil é ter acesso a partituras de música brasileira. 80% dos repertórios ainda estão em formato manuscrito, em arquivos espalhados pelo Brasil todo, muitas vezes de difícil acesso. Nós entramos agora numa nova fase em que vamos acrescentar mais 5.000 partituras ao portal, e isso só será possível, serão disponibilizadas gratuitamente, compositores em domínio público, só será possível graças ao apoio do Instituto Cultural Vale e do BNDES, a quem eu muito agradeço.
Bom, muito obrigado a todos. Depois dessa belíssima audição, eu dou por encerrada a sessão e convido a todos para participar do coquetel que será servido. Muito obrigado pela presença. Boa noite.